Existe apenas um único caminho para homens solteiros trilharem nos tempos atuais. Todos os outros levam à perdição, frustração e decepção. 30% dos homens não tiveram sexo nos últimos 365 dias. Mais de 80% dos namoros acabam em rompimento. Mais de 50% das pessoas já traíram em seus casamentos. Esses dados comprovam: se você é solteiro, você corre perigo. Nos tempos atuais, nossa sociedade está cada dia mais corrompida, assim como as pessoas que fazem parte dela. Nunca foi tão fácil você encontrar mulheres mal intencionadas, fúteis e interesseiras. A maioria dos homens não sabe identificar e muito menos lidar com essas mulheres e acabam comendo na mão delas feito cachorrinhos. Os pobres coitados que se relacionam com uma delas acabam no fundo do poço. E a minoria que encontra uma mulher de valor acaba não sabendo como se aproximar, conversar e conhecer essa mulher. Geralmente são caras inseguros, tímidos, que não sabem como as mulheres funcionam. Então, mesmo possuindo esse desejo ardente de conhecer e se relacionar com uma mulher fiel de alto valor, a maioria dos homens não faz a menor ideia de como fazer isso. Muitos, inclusive, desistem de tentar e abraçam a solidão. No final das contas, um cara desses tem apenas duas opções: viver uma vida solitária tendo que pagar para ter um pouco de contato humano, ou viver uma vida medíocre ao lado de uma mulher tóxica de baixo valor. Dois caminhos diferentes, mas que levam ao mesmo destino: uma vida cheia de frustrações, decepções e arrependimentos. É esse destino que te aguarda se você não souber qual é o único caminho que leva um homem solteiro à realização pessoal, amorosa e sexual. O que eu chamo de caminho do rei. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como trilhar esse caminho. Biologists have known for a very long time that men are far more inclined to seek multiple sexual partners. And the reason for that is really quite clear. Now, in the first place, remember that the male sperm cells are being produced all the time, while only one egg cell is produced. A monogamia não é o estado natural para o ser humano. Por natureza, desde os primórdios da humanidade, nossa espécie foi poligâmica, ou seja, homens e mulheres tinham vários parceiros sexuais ao mesmo tempo. Não só a nossa espécie é poligâmica por natureza, como 95% das espécies do reino animal. Esse número tão grande é explicado por uma simples razão: garantir a sobrevivência e reprodução da espécie. Quanto mais homens doarem seus genes para uma mulher, maiores as chances dela engravidar e garantir a reprodução. Já para garantir a sobrevivência, as crianças precisavam nascer fortes e saudáveis, e para garantir que isso acontecesse, as mulheres davam prioridade para se relacionarem com um homem mais forte e capaz, com o melhor homem. Dessa forma, seus filhos nasceriam com os genes poderosos do seu pai e herdariam suas características. E quanto mais herdeiros fortes, maiores as chances da espécie sobreviver. Por esse motivo, as mulheres desenvolveram um mecanismo de seleção natural que faz elas desejarem o melhor homem disponível para transar. Essa tendência natural é chamada de hipergamia e é presente nas mulheres até os dias atuais. Até aqui então tá tudo lindo, as mulheres transavam incontrolavelmente com os melhores homens, engravidavam, mas e depois? Se uma mulher grávida fosse abandonada pelo seu parceiro, o que era comum há milhares de anos atrás, ela ficava totalmente vulnerável e precisava de recursos e proteção para sobreviver. Quando a criança nasce, ela também precisa de proteção, porque senão ela morre. E se as crianças morrem, a espécie não sobrevive. E foi assim que surgiu a necessidade natural de proteção das mulheres e dos seus filhos. E esse é um dos motivos que contribuiu para o nascimento da monogamia. Foi inteligente para nossa espécie o macho começar a proteger a fêmea que ele engravidou e também garantir a proteção do seu herdeiro. Nesse cenário, as mulheres então começaram a trocar fidelidade sexual com um homem por proteção
e segurança. Ou seja, o homem é naturalmente poligâmico e por instinto quer transar com várias mulheres. Já as mulheres são hipergâmicas e desejam os melhores homens, os mais capazes de prover segurança. E por vários motivos evolutivos, a nossa espécie precisou se adaptar e começar a praticar os primeiros hábitos monogâmicos, que ganharam ainda mais força com o desenvolvimento da religião e de uma indústria que deu ainda mais força para relacionamentos monogâmicos. I've been doing a lot of thinking. And the thing is, I love you. I love you. I love you. Ditto. A indústria cinematográfica, que teve seu início no final do século XIX, foi uma das grandes responsáveis pelo avanço da monogamia. Os grandes fenômenos de Hollywood, assim como animações e filmes da Disney, contribuíram muito para a doutrinação em massa da população mundial, que começou a enxergar o mundo de um jeito altamente romantizado. A monogamia, que no começo era apenas um mecanismo de sobrevivência, com o tempo se tornou quase que uma obrigação social e cultural. É por isso que a maioria das pessoas fantasiam com um relacionamento amoroso perfeito para a vida toda. É por isso que você sente que deve encontrar o amor da sua vida, casar e ter filhos. Você sente essa vontade, mas ao mesmo tempo deseja transar com várias mulheres. Fatores culturais, éticos e até religiosos apontam para a monogamia. Porém, o seu instinto aponta para a direção oposta. Muitos homens nessa situação acabam se questionando: eu devo ficar e transar com várias ou conhecer e me comprometer com apenas uma mulher o quanto antes? Grande parte acaba escolhendo a segunda opção, o caminho do romantismo, de encontrar o amor da sua vida e viver um conto de fadas. Isso seria lindo, mas o problema é que poucos te contam é que a vida real tá muito longe de ser um conto de fadas. Mais de 50% das pessoas já traíram em seus casamentos. Mais de 85% dos namoros levam a rompimentos. 20% dos relacionamentos desmoronam nos primeiros 12 meses após ter um filho. Quase 50% dos casamentos acabam em divórcio e esse número só aumenta. Com base nesses números, concluímos que a popularização da monogamia não foi acompanhada por uma coisa: o preparo das pessoas para terem uma responsabilidade tão grande que é se comprometer. A maioria dos homens querem se relacionar, mas não sabem se relacionar. A maioria querem mulheres, mas não entendem as mulheres. Tudo isso é a receita perfeita para o fracasso dos relacionamentos. Esse fracasso resulta em frustrações, desilusões e decepções, que podem levar um homem ao fundo do poço. Ao escolher a mulher errada para se relacionar, consequências terríveis o aguardam, desde as mais fáceis de enfrentar até as mais assustadoras. Se manter num relacionamento tóxico, abusivo e estressante, ser iludido e feito de trouxa, perder tempo, dinheiro e energia com uma vagabunda, tomar um pé na bunda e ser trocado por outro homem, ser traído, perder parte do seu patrimônio, pagar pensão socioafetiva a um filho que nem é seu, entrar em depressão profunda. E eu sinto lhe informar, mas estatisticamente falando, suas chances de perder tempo num relacionamento que não vai pra frente são muito altas. As chances de você mesmo acabar fazendo merda no relacionamento também são altas. Porém, isso tudo não significa que não existem bons relacionamentos, boas mulheres ou que você não deve se relacionar. Eu, mesmo sabendo dessas informações, me relacionei por 4 anos com uma mulher de alto valor e foi incrível. Isso só significa que antes de você se comprometer, você precisa estar preparado para isso. Só assim você vai vencer as estatísticas e ter um bom relacionamento com uma boa mulher. Agora, se você não estiver preparado, meu amigo, eu sinto muito por você. Você vai se fuder muito assim como eu me ferrei no passado. Há 6 anos atrás eu não tinha experiência alguma com mulheres. O resultado disso, eu acreditei que a mina mais bonita da minha sala no colegial queria namorar comigo, quando na verdade ela só queria me usar depois de ter terminado com o ex dela. Eu me iludi, me apaixonei, pensei que seria o príncipe encantado dela e ela só me usou. E ainda saiu espalhando pro colégio inteiro que eu era frouxo,
lerdo e sem atitude. Primeira frustração, check. Alguns meses depois eu conheci uma outra mina, fiquei com ela e inclusive perdi minha virgindade com ela. E aí você já viu, me entreguei de corpo e alma e me apaixonei. Eu era romântico, dei vários presentes, fiz planos pra nós, beijava ela o tempo inteiro, elogiava, fazia de tudo por ela. O resultado, ela transou com outro cara depois que tivemos uma discussão numa noite de carnaval. Segunda frustração, check. O homem inexperiente é idiota, ele quer conhecer mulheres, criar conexão, transar, porém, ele não consegue. Ele não entende como as mulheres funcionam, como a atração realmente funciona. Ele acredita que Deus ou o universo vai colocar uma mulher de alto valor no seu colo. Ele acredita que só por ser bondoso, romântico e atencioso, ele merece essa mulher. Ele acredita que ter um bom caráter e boas intenções vai criar atração com ela. O pior de tudo é que a maioria dos homens que acreditam nisso são tímidos e inseguros. Não sabem se aproximar de uma mulher, puxar um assunto, ter uma boa conversa, gerar atração, criar conexão. E então, quando percebe o seu fracasso com as mulheres, a maioria sai falando por aí que só existe mulher interesseira, fútil e promíscua. E para não assumir o próprio fracasso, prefere fingir que na verdade ele não fica com mulheres por opção, que escolheu viver sozinho. O pior é quando ele se sente superior aos demais homens, como se decidir não ficar com uma mulher o tornasse mais digno, mais homem. O homem inexperiente é desesperado. É só uma mulher dar um pouco de atenção, afeto e carinho que ele já se emociona e fica apegado a ela. Se liga só nesse cabaço. Ficou 2 meses conversando com uma mina pra no fim ela revelar que só ficou com ele porque ela tava carente. E o animal achou que ela queria algo com ele. 2 meses da vida dele. Horas e horas conversando, expectativas criadas, tesão acumulado pra nada. E ainda existem os caras que pensam: se eu tô conversando com uma mulher, eu vou ser fiel a ela. Eu sou um homem, não um menino. Cara, na real, você só é trouxa mesmo. A maioria das mulheres não sente um pingo de atração por esse tipo de homem. Inexperiente, tímido, frouxo e inseguro. E quer saber de uma coisa, mano? As mulheres percebem quando você tem um baixo valor. E quando percebem, elas não sentem um pingo de atração e ainda se afastam de você. Afinal, elas são hipergâmicas e desejam um homem de valor igual ou superior ao dela. Logo, ela deseja um homem mais confiante que ela, mais firme, seguro de si e mais experiente sexualmente também. São poucas as mulheres que já são ativas sexualmente que se relacionariam com um cara virgem. 75% delas tiveram sua primeira relação sexual antes dos 20 anos. Então, se você tem mais de 20 anos, a maioria das mulheres da sua idade já transaram com outro homem. Pode ser triste, mas é a realidade. As próprias mulheres afirmam que preferem um homem experiente e que acham estranho um cara ser virgem aos 25 anos, por exemplo. E sabe o motivo disso? Pensa comigo, mano. Imagina um cara na casa dos 25, 26 anos que nunca se relacionou. As mulheres automaticamente vão pensar que existe algo de errado com esse cara. Alguma coisa que afasta as mulheres dele. Afinal, se ele nunca esteve com uma mulher, ele não deve ser atraente ou interessante. Ele não deve ter os atributos e comportamentos de um homem de alto valor. A pré-seleção joga contra esse cara. A pré-seleção é um gatilho mental que diz que quanto mais desejado um homem for, mais desejado ele será. As mulheres olham para um cara desejado e pensam o seguinte: se outras mulheres desejam ele, ele deve ter algo de interessante. Logo, quanto menos desejado um homem for, menos desejado ele vai ser. Então, irmão, se você decidiu esperar e ser virgem até mais tarde por fatores religiosos, eu respeito isso e apoio sua decisão. Agora, se você não fica com mulheres por medinho de mulher ou qualquer outra desculpa esfarrapada que você possa pensar, aí você tá percorrendo um caminho muito perigoso e nada inteligente. Eu acredito que todo homem deseja encontrar uma mulher de alto valor para se relacionar, para namorar, casar
e constituir uma família. Eu acredito que é uma experiência única que todo homem deveria ter. E o fato é que existe apenas um único caminho que te faz conhecer essa mulher algum dia. E para entender qual caminho é esse, primeiro você precisa imaginar comigo o seguinte. Imagina que você quer escolher um carro que você vai dirigir pelo resto da sua vida. Obviamente precisa ser o melhor carro possível, um modelo mais atual, econômico e que faça seu estilo, certo? E agora eu te pergunto, você ficaria com o primeiro carro que você batesse o olho e gostasse do visual? Você nem entrou nele, nem se acomodou no banco, nem ligou e nem dirigiu. Você tomaria essa decisão? Obviamente não, seria burrice. Um homem inteligente iria fazer todos os testes possíveis antes, e se mesmo assim ele gostasse ali do primeiro modelo, ele iria testar e conhecer outros carros. Afinal, ao testar o 10º modelo, por exemplo, ele poderia afirmar com total certeza: esse é o perfeito para mim, porque agora ele já tem mais experiência e consegue afirmar com convicção qual modelo é realmente o melhor. Com mulheres é a mesma coisa, irmão. Você precisa escolher da melhor forma possível, e você só consegue fazer isso quando tem parâmetros e consegue fazer comparações, porque senão, como raios você poderia saber qual é a melhor? Você não pode. Você só sabe que ela é a melhor quando você já conheceu, ficou e transou com várias mulheres. Quando conheceu seus próprios gostos, princípios, hábitos, costumes e mentalidades. Quando desenvolveu um padrão próprio de mulheres que você deseja, e então encontra uma mulher que se encaixa nesses padrões, conhece ela muito bem e percebe que ela é a melhor mulher que você já conheceu. A química entre vocês bate, tudo bate, e só assim você tem absoluta certeza que é ela. E você consegue fazer isso se nunca se envolveu com outras mulheres? Obviamente não. Entenda então que não faz sentido você conhecer mulheres já pensando em namorar. É a mesma coisa de entrar num carro já pensando em ficar com ele para sempre. Da mesma forma, não faz sentido você conhecer uma mulher de cada vez, porque pensa, se você conhece uma mulher por ano, pode levar 10 anos para você enfim conhecer a mulher ideal para você. Compreende isso, irmão? É por isso que eu falo que o caminho do último romântico é tortuoso e leva a maioria dos homens a viverem uma vida de frustrações, decepções e desilusões. Se você se deixar influenciar por esse romantismo ilusório, você tá f***. E veja bem, não é errado você ser romântico, carinhoso e atencioso. Você deve sim ser tudo isso, porém com as mulheres certas, no momento certo. E para você encontrar e conhecer essas mulheres, o caminho mais inteligente para você seguir na sua vida de solteiro é conhecer e se envolver com várias mulheres, porém do jeito certo. A primeiro momento, isso de conhecer e ficar com várias pode parecer algo errado. Entretanto, se você fazer do jeito certo, não tem absolutamente nada de errado. Conhecer várias mulheres não é coisa de moleque, não te torna menos homem ou menos digno. O que faz um homem ser um moleque imaturo é mentir para uma mulher, iludir, trair e brincar com seus sentimentos. Ficar com várias não tem nada a ver com isso. Não significa viver sua vida em função de mulher, se sentir na obrigação de ir na balada e pegar 10. Não significa viver sua vida pensando em quantas bocas você já beijou ou com quantas mulheres você já transou. Só adolescentes e caras imaturos fazem isso. Um homem maduro não conhece mulheres com o foco de transar e nem de namorar. Os dois estão errados. A única mulher que você conhece com a intenção de transar é uma prostituta. Um homem maduro também não conhece várias pra ficar pagando de machão pros amigos, isso é ridículo. Um homem maduro entende que a vida é muito mais do que um simples beijo ou foda. Eu e você concordamos com isso. A vida é sobre ter um propósito, conexões reais com pessoas verdadeiras e viver momentos inesquecíveis. Para alcançar isso, você não deve ser um canalha superficial. É claro que existem momentos que você vai precisar ser mais superficial ao ficar com uma ou várias mulheres, como numa balada,
balada, por exemplo. E não é errado fazer isso. Não é errado você sair com seus amigos pra um rolê e ficar ali com umas minas só pra curtir. Errado é você se humilhar pra ficar com mulheres, chegar nelas parecendo um desesperado e mendigar por migalhas. Errado é você ficar com várias porque tá carente, pra provar que você é homem o suficiente. Nunca use uma mulher pra satisfazer o seu ego ferido e preencher um vazio emocional. Tirando esse cenário de baladas e rolês, conhecer e se relacionar com mulheres é algo muito mais profundo. Você não chega nela já com a intenção de transar ou de namorar, mas sim com a intenção de conhecer, de saber mais sobre ela, quem ela é, de onde ela veio, qual sua história. E então, se ela for uma mulher de valor e rolar uma química entre vocês, um beijo ou uma noite de sexo serão apenas consequência. Ficar com várias é sobre isso. Conhecer mulheres de forma natural, tendo como objetivo principal conhecer. E obviamente você faz isso quando tá solteiro e quer ter mais experiências. E se você tá solteiro, você não deve fidelidade e satisfação a ninguém. É por isso que não tem absolutamente nada de errado você conhecer várias. É apenas uma escolha. E por sinal, uma escolha muito inteligente. Afinal, existem 3 principais benefícios de você, homem solteiro, conhecer várias mulheres. O primeiro benefício é que você se torna mais experiente. Um homem experiente é mais atraente, maduro e inteligente. Ele conhece muito bem a si mesmo e sabe exatamente o que gosta e o que não gosta em uma mulher. Por ter uma extrema sabedoria e maturidade emocional, um homem experiente não se apega facilmente a uma mulher, não se desespera nem mesmo quando encontra uma mulher linda e de alto valor. Ele sabe exatamente o que fazer para chegar e conhecer essa mulher, puxar um bom assunto, criar conforto, conexão e despertar os seus desejos mais profundos. Além disso, ele sabe como dar o máximo de prazer a ela, de uma forma que um homem inexperiente jamais conseguiria. E tudo isso faz uma mulher se interessar e desejar esse cara. Segundo benefício, você se torna mais atraente e desejado. Existem estudos que comprovam que quanto mais um homem é desejado por mulheres, mais atraente ele se torna. Publicado na revista Scientific Reports, o estudo comprova que você recebe um impulso de atratividade quando passa a ser desejado por várias mulheres. E o motivo disso é bem simples. Um homem que já se relacionou com várias, ele já provou ter as características e atributos que as mulheres mais desejam no homem, e isso faz ele ativar a pré-seleção na mente das outras mulheres. Terceiro benefício, você se torna menos carente e desesperado por sexo ou afeto. Quanto menos mulheres você tem, mais chances você tem de ser apegado, carente e desesperado. Porque como é difícil para você ter mulheres, você acaba aceitando qualquer uma, aceita migalhas e corre atrás delas. Já um homem experiente e abundante que possui várias opções de mulheres para se relacionar é totalmente desapegado e não corre atrás de mulher alguma. E inclusive isso o torna ainda mais atraente. Existem diversos outros benefícios e eu não vou citar todos aqui porque senão o vídeo ficaria muito grande. E como na vida nem tudo são flores, assim como existem benefícios, existem alguns cuidados que você deve ter ao conhecer mulheres, como por exemplo, primeiro, não fique com qualquer uma, irmão, com menor de idade, com mulheres casadas ou interesseiras. Segundo, use sempre proteção e seja responsável. Você não quer pegar uma DST ou ser pai antes da hora, não é mesmo? Terceiro, não minta, iluda ou engane uma mulher. Deixe claro suas intenções. E com isso eu não quero dizer pra você na primeira conversa já falar que você não quer namorar. Não, deixe ela entender isso nas entrelinhas, falando que você gosta de conhecer pessoas novas e ter novas experiências, que você não tá à procura de um grande amor, mas que se ele acabar aparecendo pra você, não teria problema em mergulhar no intenso romance com uma mulher de valor. Além desses 3 cuidados que você precisa tomar, existem alguns pequenos problemas que podem surgir, mas a maioria deles nem serão reais problemas se você souber como agir. Primeiro, as mulheres podem te ver como cafajeste. E como você já deve ter percebido, isso não é de todo ruim. Só será um problema de verdade se você ficar com mulheres de baixo valor, mulheres feias, barraqueiras, de baixo nível. Eu digo isso porque mesmo uma mulher falando que não quer um cafajeste, isso é da boca pra fora. Ela deseja o cafajeste por puro instinto.
muito. Ela só não vai te desejar novamente se você ficar com as piores mulheres. Até porque nenhuma mulher deseja um cara desesperado que fica com qualquer uma. Então, o nível das mulheres que você fica importa muito. Segunda coisa, você pode acabar atraindo mulheres erradas. Isso também pode acontecer, mas atrair é uma coisa. Aceitar na sua vida e se envolver é outra. Mulheres interesseiras e de baixo valor, você não se envolve. No máximo você transa e depois descarta. E terceiro, elas podem te ver como um homem rodado. E aqui é a mesma história do cafajeste. Se você só fica com mulheres de valor, elas vão te desejar de forma automática. Aí cabe a você mostrar que você pode sim ter ficado com várias, mas que você não é nenhum imbecil que engana e ilude as mulheres. Entenda que um homem rodado que fica com mulheres bonitas possui um alto valor. Por quê? Porque é difícil pro homem conquistar mulheres. Ele precisa ser um cara muito foda pra conhecer e conquistar as melhores mulheres. Se o Jorginho já transou com 100 mulheres extremamente lindas, ele vai ser altamente desejado e vai ter uma extrema facilidade de conseguir mais sexo, como também uma namorada. E isso é o mundo real. Agora, se a Beatriz já transou com 100, ou que seja 50 caras, você acha mesmo que um homem de valor em plena consciência vai assumir uma mulher dessas? De fato, a analogia do cadeado é perfeita para ilustrar isso. Um cadeado que é aberto por qualquer chave é uma porcaria. Já uma chave mestra que abre qualquer cadeado é muito valiosa. Afinal, não existe mérito em ceder, mas existe mérito em conquistar. Para uma mulher transar com vários, ela só precisa abrir as pernas e falar sim. E isso não faz dela uma mulher foda, muito pelo contrário. Já pro homem conhecer, ficar e transar com várias mulheres de valor, ele precisa ser um homem foda de alto valor. Ao trilhar o caminho do rei, o caminho mais inteligente para homens solteiros, você vai conhecer mulheres de forma natural, filtrar essas mulheres e se envolver mais profundamente com as melhores. Ao mesmo tempo, obviamente, você deve focar em si mesmo e nos seus objetivos, em se tornar um homem mais disciplinado, confiante, ambicioso e inteligente, em estudar, treinar, trabalhar, desenvolver o seu propósito e traçar metas. Dessa forma, vai chegar o momento em que você vai se sentir preparado. Você vai sentir que possui um poder muito raro em suas mãos. O poder de ter a certeza absoluta que você pode se relacionar com a melhor mulher que você conhecer, sem se iludir, sem quebrar a cara e sem se decepcionar. Sem acabar no fundo do poço, como a maioria dos homens acaba ao se envolverem com a mulher errada. Você geralmente sente esse poder quando se torna um homem independente, que tem um bom trabalho e realizou boa parte dos seus objetivos. Quando você se torna num homem foda, num homem sábio, que entende como as mulheres funcionam, como a psicologia e os comportamentos femininos funcionam, e é nesse momento em que você sabe que pode se abrir para um relacionamento mais sério. Mas toma cuidado, você não vai começar a buscar por um relacionamento. Você vai deixar fluir naturalmente, igual você fazia antes. Mas agora, com a liberdade de se permitir sentir mais, amar mais e se comprometer mais. Afinal, agora você vai estar totalmente preparado para chegar no final do caminho do rei. Seu destino final é se relacionar de forma mais séria com a melhor mulher que você conheceu ou vai conhecer. Se for da sua vontade, namorar, casar e ter filhos com ela. Mas lembre-se, mano, tentar fazer isso sem antes entender a mente, a psicologia e os comportamentos femininos só vai te fazer ter o mesmo destino dos homens de baixo valor, o fundo do poço. Não entender as mulheres é o principal motivo que faz homens comuns se fuderem em seus relacionamentos. E eu não quero que você seja só mais um homem comum, só mais um peão. Eu quero que você faça parte da minoria que tem o poder de se relacionar do jeito certo com a melhor mulher que você escolher para sua vida. E para despertar esse poder, você precisa do conhecimento que existe dentro do único manual da mente feminina do Brasil. Eu passei mais de 5 anos estudando para
praticando, quebrando a cara e me especializando para desenvolver esse manual que contém tudo o que um homem precisa saber sobre as mulheres antes de se relacionar, para não quebrar a cara, para não se decepcionar e ainda saber como gerar atração e desejo de forma instintiva em uma mulher. Para acessar agora mesmo esse manual, acesse o primeiro link na descrição ou toca aqui em cima no card.